Jeremias 12, 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Amém. Assentem-se, por favor. As profecias de Jeremias, em forma de livro, tomaram o nome do próprio profeta, a saber, Jeremias. O nome Jeremias no hebraico é Irmeyahu, ou Irmeyahá, que tem por significado Deus estabelece. E foi isso que Deus fez com o profeta Jeremias. Mesmo diante das suas crises existenciais, até mesmo nos seus questionamentos diante de Deus, ao ponto de questionar a Deus e dizendo que ao Senhor que ele não era capaz para o ofício, para o exercício da sua missão e chamado. E ele questiona a Deus e diz: eu sou uma criança. E ao receber a repreensão do próprio Deus, e Deus diz a ele: não digas que tu és uma criança. É certo que quando Deus chama, jamais Deus errou, erra, nem tampouco errará quando chama alguém. E você perdeu de dar um glória a Deus só nesse cafezinho introdutório aqui. O motivo de nós estarmos aqui esta noite não é ao léu. Deus nos chamou. E não só isso, nós somos uma escolha assertiva de Deus. Só para você entender e dar um glória a Deus para expandir os seus pulmões, existiam inúmeras outras opções para Deus chamar e escolher, mas Deus foi atrás de você. O intuito de Jeremias era conclamar o povo de Judá ao arrependimento, visto que ele via a potência do norte, a Babilônia, erguer-se pela providência divina para castigar uma nação desobediente. O enigma a ser decifrado é: por que tantas pessoas vivem de forma tão ruim? Vidas não tanto caracterizadas pela maldade, mas pela mediocridade. Não tanto caracterizadas pela crueldade, mas pela estupidez. Há pouco a se admirar e muito menos do que se imitar nas pessoas proeminentes da nossa cultura. Temos celebridades, mas não santos. Artistas famosos procuram entreter toda uma nação entediados, insones. Criminosos infames praticam agressões contra tímidos conformistas. Infames, medíocres, estúpidos, é o retrato fiel da nossa geração.
atletas mimados e arrogantes apresentam-se a espectadores apáticos e preguiçosos. As pessoas desesperançadas e aborrecidas procuram distrair com frivolidades e lixo. A busca pela justiça ou a saga da bondade não dão notícias nas primeiras páginas. Só para você entender, o homem moderno é um mero negócio, afirma Tom Holt. Para nossa decepção, descobrimos que a Declaração de Autonomia foi promulgada não em uma raça de homens livres e notáveis, mas, ao contrário, em uma raça que se pode ser descrita por seus poetas e dramaturgos como sendo entediada, contrariada, frenética, amargurada e queixosa. Indivíduos que vivem vidas triviais, engajam-se em atos malignos e reprováveis a fim de conquistar significância a si próprio. Assassinos e sequestradores, eles buscam galgar os gigantescos degraus que os levam à obscuridade para a fama, ao matar uma pessoa de destaque ou ameaçar explodir um avião cheio de passageiros. Com frequência, essas pessoas alcançam seus objetivos iniciais. A mídia propaga as suas palavras e também as suas ações. A mídia está para isto, a favor deles, torcendo por eles. Uma competição, escritores entregam-se em uma competição mútua e feroz. Eles buscam analisar, e analisando os motivos e fornecer perfis psicológicos sobre os criminosos. Nenhuma outra cultura tem buscado, tem revelado, tão ávida e desejosa em recompensar tanto o absurdo quanto a maldade. Se por outro lado, procuramos olhar à nossa volta, com o objetivo de buscar pessoas, encontrar pessoas maduras, íntegras, abençoadas, o resultado desta busca será ínfimo. Essas pessoas estão ao nosso redor. Essas pessoas talvez em igual número que no passado, mas não são tão fáceis de serem identificadas. Nenhum repórter se interessa em entrevistá-las. Nenhuma mídia os atrai. Nenhuma propaganda ou programa de televisão faz questão de apresentar esse tipo de pessoa. Elas não são admiradas, e muito menos despertam qualquer interesse. Um caráter íntegro não recebe estatuetas do Oscar ou reconhecimento público. No fim do ano, ninguém se dá ao trabalho de elaborar uma lista com as 10 pessoas que ostentam uma vida como esta descrita por estes modelos aqui. Mas pastor, como é isso? A nossa geração vive uma busca por um homem, por um modelo, por uma referência. Eu vou dizer mais uma vez, esse silêncio é por conta da atenção. Mas a nossa geração
vive uma busca um tanto quanto insana por um homem, por um modelo, por uma referência. Onde, pastor, podemos encontrar este homem? Clint Brooks escreveu: alguém procura por um modelo de homem em um mundo cada vez mais desumanizado, a fim de se realizar como homem. Me impacta com singular força o livro de Jeremias. Clint Brooks diz isto. É interessante, porque para agir como um ser moral responsável, sem viver à deriva como um objeto inanimado qualquer, para mim, Jeremias é este modelo de homem. Para mim, Jeremias é este modelo de homem. Como é isto, pregador? Uma vida pautada pela excelência. Repito, uma vida pautada pela excelência. E se você quiser adorar, eu vou aguardar 10 segundos. O livro de Jeremias deixa claro que a excelência é o resultado de uma vida de fé. É o resultado de estar mais interessado em Deus do que em si próprio. Em que tem pouco a ver com autoestima, conforto ou realizações. Jeremias é o modelo de um homem que viveu uma vida totalmente entregue, totalmente devota, totalmente voltada para as coisas de Deus. Jeremias não viveu para si. Não existe nenhum traço sequer de orgulho humano, sucesso mundano ou realização pessoal na história de Jeremias. Durante aproximadamente os seus 40 anos de existência, de passagem na terra, você não verá Jeremias pedindo algo para se satisfazer, Jeremias vivendo para bel prazer, Jeremias buscando algo para se realizar. Não, a vida de Jeremias está pautada pela excelência, pela fé, pela devoção, pela satisfação de Deus. E para Deus, eu venho esta noite pregar no janeiro profético e também reiterar o que é, pastor? Deus ainda procura um homem, Deus ainda procura uma mulher que viva uma vida pautada na excelência, que não viva para agradar a si, para buscar a si, mas viva para agradar a Deus. Tem alguém aqui esta noite? Me ajuda a pregar, é janeiro profético. Dá um toque na mão do irmão que está do teu lado e diga para ele: Deus procura alguém. Deus procura alguém. Pode ser você que ele acha que esta noite. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. 15 segundos fazendo barulho que o inferno não gosta. Vai! Estamos só aquecendo a turbina, daqui a pouco a gente decola. Jeremias, ele eleva a minha paixão, uma paixão por uma vida plena, ao mesmo tempo em que firmemente ele vai fechar as portas para as tentativas
de alcançar isso por intermédio da autopromoção, da autogratificação e do autodesenvolvimento. É extremamente difícil de retratar a bondade de uma pessoa agradável. É extremamente difícil retratar a bondade de uma pessoa agradável. É muito mais fácil tornar-se, com perdão da expressão, um canalha atraente. Todos nós temos muito mais experiência do pecado do que da bondade. Por esta razão, Jeremias é o modelo a ser seguido. Jeremias, ele se difere dos outros, dos demais, dos homens da sua geração. A complexidade e a intensidade desse homem, por nome Jeremias, ele atrai a nossa atenção. Ele viveu a sua vida na sua totalidade. No entanto, a sua piedade não livrou Jeremias das dificuldades. A vida não é fácil, Jeremias. A vida não é um mar de rosas, Jeremias. A vida não é um parque de diversões, Jeremias. A vida, Jeremias, é uma roda gigante. Um dia você está crente demais, outro dia você já não está mais. Um dia você adora na sua totalidade, na sua intensidade, outro dia já não quer mais. Jeremias, Deus me trouxe para te lembrar: a vida não é fácil, mas pode ser vivida na sua totalidade. Rabaia súbria. Jeremias serviu as necessidades pessoais, porém também ele exerceu uma grande e relevante importância pastoral, e os interesses, tanto os pessoais quanto os pastorais, convergem. E como pastor, eu encorajo os demais a viver na plenitude e forneço orientação para alcançar essa meta. Mas como fazer isso sem inadvertidamente incitar o orgulho ou a arrogância? Pastor, como é possível alimentar uma determinação egoísta que inclua pisar em qualquer um que se imponha no caminho? Até porque em nossos dias muitas vozes se levantam de forma insistente, tentando nos encorajar à busca de uma vida melhor. Sempre será muito bem-vindo uma vida melhor, o encorajamento. Porém, o conselho que vem após a palavra de estímulo provoca danos infindáveis em toda a nossa sociedade. É por isso que eu, radicalmente, vou me opondo e me oponho a isto e a estes conselhos. Até porque eles apregoam que podemos alcançar a plenitude de nossa humanidade por intermédio de total satisfação dos nossos desejos. É por isso que isso tem se constituído em uma receita rumo
a miséria de milhões de pessoas. Mas a Bíblia é clara. E qual é o conselho, pastor? Não a minha, mas a tua vontade. A nossa sociedade procura nos rebaixar ao nível de formiga. A nossa sociedade procura constantemente nos rebaixar aos níveis mais baixos da humanidade. Tal forma que nos apressamos em obter e consumir incessantemente. Queridos, é essencial que na carreira da vida, que na caminhada de fé, venhamos enfrentar oposições. E nesse sentido, Jeremias foi um exímio articulador. Ao ser um ser humano desenvolvido, saudável, maduro, vivendo pela fé, eu preciso analisar o livro. Eu preciso analisar o livro de Jeremias e dia após dia refletir nelas, no âmbito pastoral e no âmbito pessoal, no contexto do presente, no contexto da vida e no contexto do dia a dia. Até porque nós conhecemos muito mais sobre a vida de Jeremias do que qualquer outro profeta. E a vida de Jeremias é muito mais significativa do que qualquer outro ensino. Lembra de quando Jesus foi questionado, foi perguntado acerca de quem ele era? O que vocês pensam de mim? O que eu sou para vocês? Aí os discípulos disseram para ele: tu és Jeremias. A vida de um homem teve tanta influência no seu tempo, na sua geração, ao ponto de olharem para Jesus e dizer a ele: tu és Jeremias. Isto é intensidade. Isto é entrega total. Isto é viver uma vida devota, voltada a Deus e às causas do seu reino. E aí, pastor, isto é ser um exemplo, referência, modelo. Jeremias. Todos nós precisamos ser exigidos. É isso aqui, até se você quiser anotar, será de grande importância para o seu mês, para o seu ano. Todos nós precisamos ser exigidos para dar o nosso melhor. Ser conscientizado dos nossos hábitos de moral dúbia, ser sacudidos a fim de abandonar atividades insignificantes, atividades triviais, que tomam precioso tempo. Milhões de cristãos e judeus têm sido estimulados e orientados rumo à excelência, ao observarem as Sagradas Escrituras, as palavras de Deus, através do profeta Jeremias. A razão, queridos, é que o livro de Jeremias não está em ordem cronológica. E é muito mais apenas na introdução do livro,
na sua biologia, na sua árvore, na sua biografia. É por isso que existem alguns quebra-cabeças quanto à vida do profeta Jeremias. Até porque, quem de nós, ouvindo um chamado de Deus, aceitaríamos rapidamente? Todo homem chamado por Deus se opôs ao chamado, porque ser chamado por Deus é ser chamado para responsabilidade. Ser chamado por Deus é ser chamado para plenitude, para intensidade, para fé. Eu vou dizer até você dar um grito de glória aí. Ser chamado por Deus é ser chamado para viver uma vida intensa de fé, de entrega ao dono do chamado. Eu quero convidar só os chamados. Quem é chamado por Deus aqui? Tem alguém? Os chamados por Deus, eles têm Jeremias, por exemplo. Por quê, pastor? Porque mesmo diante das oposições, ele encara aquilo como estímulo. Deus, a minha família não me aceita. Chamado por Deus. Deus, a sociedade não quer dar ouvido à tua palavra. Chamado por Deus. Deus, o chamado está doendo. É este chamado por Deus. A família despreza, a sociedade rejeita, ninguém aceita, ninguém quer ouvir. Mas o Jeremias diz assim: ó Deus, eu não quero mais. Mas todas as vezes que eu digo não quero, que eu digo rejeito, que eu digo não aguento, que eu digo não consigo, que eu digo não posso, que eu digo não vou, que eu digo não dá, a tua palavra. Tem mão para levantar? A tua palavra, ela queima nos meus ossos. Ó Deus, chorando, mas eu vou. Mesmo doendo, mas eu não deixo. Está doendo nos lombos, mas eu não paro. Porque a tua palavra está aqui dentro. A tua palavra está ardendo. A tua palavra queima. Porque a palavra de Deus é fogo, 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 é fogo. Recebe pelo poder desta palavra esta labareda de fogo aí onde você está. Rebaracandaracé. Tem mão para levantar? Recebe, é o poder da palavra. Não dá para desistir. Não dá para retroceder. Pastor João escreveu um livro dizendo: quem colocou a mão no arado está posto, não volta, não volta. Não dá mais para voltar atrás. O filósofo e mártir tcheco Václav, morto em 1978, ele elegeu Jeremias como modelo de homem. O mesmo estava fazendo uma campanha contra a sociedade que cuidadosamente planejava cada detalhe da existência material. Porém, eliminava os mistérios e o milagre, extirpando toda a liberdade da nossa vida. Ele escreve em seu livro que a terrível ameaça contra a vida
não é a morte, ou a dor, ou qualquer variedade de desastre contra os quais nós, tão obsessivamente, procuramos nos proteger com nossos sistemas sociais e estratagemas pessoais. Sabe qual é a grande ameaça? A grande ameaça é morrermos antes de realmente morrer. O verdadeiro horror repousa exatamente sobre a morte prematura, após o qual continuamos a viver por muitos anos. Jeremias, a vida não é fácil. Pastor, é janeiro profético. O senhor devia pregar uma mensagem para me estimular. Quer mais estímulo do que esse? A vida não é fácil, Jeremias. Você irá desistir diante da primeira onda da oposição? Irá bater em retirada quando descobrir que há muito mais por que se viver, além do que apenas 3 refeições diárias em um lugar seco para descansar à noite, Jeremias. Começou agora 2024 e já quer desistir? Procurará refugiar-se em casa no instante em que descobrir que multidões de pessoas estão muito mais interessadas em manter seus pés aquecidos do que viver sob o risco para a glória de Deus. A vida é difícil, Jeremias. É por isso que Deus te trouxe no janeiro profético esta noite. Você vai manter uma vida cautelosa ou uma vida corajosa? Jeremias, isso aqui é para você dar glória a Deus, hein? Eu lhe chamei para viver o seu melhor, Jeremias. Dá um toque na mão do irmão que está do teu lado e diga para ele: Deus lhe chamou para viver o seu melhor. Tem glória aí? Tem glória? Tem aleluia? Eu te chamei para perseguir a justiça. Eu lhe chamei para manter direção rumo à excelência. É muito mais fácil, como bem sabe, ser neurótico. É muito mais fácil viver como um parasita. É muito mais fácil ver a vida passar e ficar estático, parado. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus lhe chamou para viver e viver o seu melhor. Deus tem vida e vida em abundância. Deus tem excelência. Eu venho nesta noite, na qualidade de profeta de Deus, para liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus te chamou para viver uma vida de excelência. Não pare agora. Não desista. Tem um minuto de glória a Deus aí? Eu espero você adorar.
Eu espero você exaltar. Quem tem cânticos espirituais, rompa essa atmosfera com a sua adoração. Eu espero, vai. É muito mais fácil sentar e relaxar e deixar os outros levar você seguro pelos braços. Mais fácil, porém não melhor, não mais significante, não mais recompensador. Deus lhe chamou para viver uma vida com propósito. Pastor, o que significa propósito? A palavra propósito provém do latim propositus, que significa razão porque algo existe. Você não existe por acaso. Você nasceu para um propósito. Eu vou dizer até você encher essa casa com a sua adoração. Você nasceu com um propósito do céu. É uma vida com propósito, muito além do que você pensa ser capaz de viver. Deus prometeu o que, pastor? Força. Força para caminhar, força para voar, força para correr, forças suficientes para você cumprir o seu destino. Agora, primeiro sinal de dificuldade, você está disposto a desistir. Se nós já estamos fatigados com uma multidão patética, frívola, estúpida, já estamos cansados, o que será de nós? Se nós estamos cansados com esta multidão de comuns, o que nós vamos fazer quando a verdadeira corrida começar? O que vai acontecer quando essa carreira começar contra os velozes e determinados cavalos da excelência? Ô Jeremias, o que você realmente deseja? Quer arrastar-se acompanhando a multidão? Ou você almeja correr com os cavalos? Eu até esperei, porque eu achei que você ia dar um glória a Deus aí bem alto, para Santa Maria saber que tem culto aqui hoje. Mas eu vou dizer mais uma vez. Você quer se arrastar acompanhando esta multidão patética? Ou você vai decidir correr com os cavalos? É compreensível que exista desistência. É compreensível que existam desistências rumo à excelência. Mudanças frente ao risco, quedas da fé. É mais fácil definir-se no mínimo. Um bípede sem penas. E viver com segurança dentro dessa definição, do que ser definido no máximo. Ó, é muito mais fácil ser comum, ser igual, mas Deus não lhe chamou para isso. Deus te chamou para ser diferente no meio dos iguais.
É improvável, eu posso crer, que Jeremias tenha sido rápido ou até mesmo espontâneo em sua resposta diante da pergunta de Deus. Até porque os inebriantes ideais por uma vida, por uma nova vida, haviam sido sobrepujados sob o cinismo mundial. A impetuosidade, a euforia e entusiasmo juvenis não estava mais trazendo para Jeremias estímulos. Jeremias pesou as opções. Jeremias pôs nas balanças. Jeremias contabilizou os custos. Jeremias agitou-se intimamente em hesitação. A resposta de Jeremias, coloque-se de pé, por favor. Jeremias pesou as opções. Jeremias pôs na balança. Jeremias raciocinou, agitado, em hesitação. A resposta de Jeremias não foi verbalizada. Jeremias não abriu a boca para responder a Deus. Jeremias não expressou nada verbalmente. Mas Jeremias respondeu com a sua biografia. A vida de Jeremias foi a resposta para Deus. Jeremias não fala, mas ele vive. E qual a resposta de Jeremias para Deus, pastor? Deus! O Senhor me perguntou se eu me fadigo com homens que vão a pé, como eu vou competir com os cavalos? Se agora já estou cansado, como vai ser quando a cheia do Jordão chegar? Jeremias não respondeu verbal, mas Jeremias respondeu com a vida. E qual foi a resposta de Jeremias para Deus? Eu correrei com os cavalos. Eu repito para você guardar na sua mente, no seu coração. Jeremias não expressou verbalmente, mas a vida de Jeremias foi a resposta para Deus. Eu, Senhor, correrei como os cavalos. Eu vou correr, porque não dá mais para voltar atrás. Ele me chamou para viver o meu melhor, para viver o meu melhor, para viver o meu melhor. Joga as duas mãos lá no alto. Deus te chamou para viver uma vida de excelência. Tem glória, tem aleluia, tem cânticos espirituais. Eu vou esperar você adorar, vai. Corra, Jeremias. Não desista, Jeremias. Viva uma vida intensa, uma vida com propósito, uma vida de fé, uma vida devotada a Deus. Levanta as duas mãos ao céu. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom. A tua graça, a tua misericórdia e a tua bondade duram para sempre. Enclausura essa palavra na nossa mente e no nosso coração. Nos dá força para viver e cumprir o nosso destino e chamado. Nos anima, nos impulsiona para nunca mais viver uma vida medíocre,
uma vida patética, mas que nós venhamos neste ano, e até o Senhor nos chamar, viver uma vida de fé, de excelência, de propósito, para a glória, para a honra do teu santo e bendito nome. Se é verdade que essa igreja recebe, entende esta palavra, e nunca mais viverá uma vida medíocre, mas uma vida acima da média, reage fazendo barulho que o inferno não suporta escutar. Vai, mostra para Satanás que você vai correr com os cavalos.